imagem mostra a frente do ateliê do Sr. Alcides Maia. Uma janela está encostada e na mesma parede encontram-se os quadros do pintor. Igrejas, temas religiosos e cidades antigas podem ser percebidas nessas obras. Nasci em 1953, 71 anos, no momento, né? Meus 13 anos, primeiros 13 anos eu vivi com meus pais, minha casa, no mato, na cidade, na escola e tal. Senhor Alcides Maia, homem com pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos, espetados, óculos preto, brinco na orelha esquerda e direita, colar, nariz e boca pequenos, veste um paletó preto e uma camisa azul. Ele está sentado e ao fundo uma cristaleira e um de seus quadros. Aos 13 anos fui para o seminário, ia ser padre. Aí fiquei 8 anos lá. Dei estudo normal, né? Fiz um pouco de filosofia, um pouco de teologia lá na época já. Aí depois eu vi que não era muito o meu caminho, a vida sacerdotal, né? Eu queria ser um missionário franciscano. Trabalhei com o Frei Damião, pelo Sangue do Nordeste, né? Mas o bispo, que era diocesano, não me autorizou a entrar na vida franciscana, né? Aí eu decidi sair fora. Arrumei uma namorada logo no dia para o outro. Me casei, hoje eu tenho 3 filhos, 46 anos de casada já, né? E trabalho com esse ramo de arte já há 45 anos, né? Que eu vivo da arte. Mas como é difícil viver de arte no mundo hoje até, né? Vamos dizer. Eu tive o trabalho no comércio, trabalhei de desenhista, de contador, fiz um monte de coisa. Enquanto isso, paralelamente, eu fui incorporando a arte em mim, né? Hoje eu não largo por nada, né? E estou aqui em Parnaíba, às vezes, em algumas entrevistas eu costumo dizer aqui, que em Parnaíba a gente nem precisa de dinheiro para viver, porque a arte já inspira a vida, inspira tudo. Então a gente se conforma com vender pouco, até, mas eu vendo bem o meu trabalho, graças a Deus. Comecei com desenho, com as cores. Quando eu tinha 5 anos, eu fui com meu pai lá dar uma volta lá na cidadezinha bem pequena, e eu fiz um escândalo porque eu vi na vitrine uma caixa de lápis de cores, e eu queria que meu pai comprasse para eu desenhar, pintar, sei lá. E ele achou que aquilo não era meu caminho, né? Foi a primeira empecilho para a arte, né? Eu senti, e aí eu chorei bem até que ele comprou. Aí eu já comecei a fazer algum desenho, né? No seminário eu não podia fazer nada de arte, mas eu comecei a fazer os cartazes dos eventos do seminário, né? Desenhava Nossa Senhora, São José, Santo Antônio. E isso me ajudou muito também a entrar nesse mundo, né? Aí, quando já era adulto, já estava interessado em pintar, de jeito de arte, tinha isso na mente, né? Aí fui na papelaria, lá no Belenzinho, em São Paulo, né? Comprei umas tintas das melhores que tinha, porque eu achava que para ser artista tinha que ter um bom material. Tenho arte espalhada no Brasil e no mundo. Eu tenho, inclusive, uma escultura que antes eu comecei praticamente esculpindo, né? Mas dá muito trabalho e o povo não dá valor à escultura, né? Eu tenho uma escultura do João Ramalho, que é o fundador de Santo André, com o atual imperador do Japão, que foi a cidade de Santo André, se pediu essa escultura, ela dá de presente quando esse príncipe visitou Santo André. Hoje ele é o imperador do Japão. No tempo do Frei Valtenci, ele me convidou porque antigamente os tapetes, cada um chegava e fazia o seu, do jeito que queria, né? Então um desenhava Ayrton Senna, outro desenhava a Copa do Mundo, outro símbolos do Corinthians e tudo. E parece que teve uma confusão aí, uma briga, acho que esfaquearam alguém até. Fazia uma noite, né? Na véspera, tapete.
Aí o Valtenci, quando chegou, era muito cheio de normas e tudo, e ele queria tirar da prefeitura ou da cultura a responsabilidade de fazer os tapetes, né? Aí ele me convidou, eu já estava no Alphaville, né? Mas eu já frequentava a, a cidade de Santana. Tinha uma árvore gigante aqui na praça, não sei se vocês conhecem, acho que não é do tempo de vocês. Era um carvalho da Bahia, jacarandá da Bahia, e ele tomava a praça inteira. E não tinha outra planta, era só ela. Era gigante, gigante. Ela invadia até essa rua lá de São Bento, aqui que dá para. Ela chegava ali na rua, que era de tão grande que era, né? E tinha uma época do ano que o chão ficava forrado de flor roxa. E eu vinha, tirava foto, cansei de pintar ela ali, fazia aquarela e tudo. Aí um dia eu ia para Pirapora, que eu frequentava Pirapora no tempo que tinha barquinho no rio, e eu cheirava, não tinha espuma. Eu vinha, passava por aqui para ver a árvore. Aí um dia eu fui para Pirapora, quando eu voltei a árvore tinha caído. Era umas 9 horas da manhã, mais ou menos. Ela tombou que derrubou o telhado dessas casas de cá. Aí nessa época eu comecei a frequentar com mais frequência a igreja, né? E fiquei responsável pelos tapetes. O desenho a gente chama de tapete, de quadro, aliás. E a parte que liga uma a outra a gente chama de tapete, que é livre, né? Você faz o que quer. Que é para dar a chance para os artistas também criarem. O Corpus Christi ele funciona assim. Agora interrompeu um pouco, né? A gente faz primeiras reuniões, a gente começava em janeiro. Geralmente o Corpus Christi ele acontece 50 dias depois da Páscoa. Geralmente cai ou em junho ou no final de maio, geralmente é por ali, né? É uma festa mora da igreja, né? E é uma festa que acontece no mundo todo, desde o século XII, que ela saiu de dentro, antes já acontecia, mas no século XII, ela saiu de dentro da igreja para ir para a rua. E é o único dia que o Cristo, o Santíssimo, sai de dentro da igreja e vem para as ruas, né? É dia de Corpus Christi. Então a gente faz toda uma catequese. Eram 60 quadros. Os primeiros, a gente, os 10, 15 mais ou menos, eram em homenagem à própria Eucaristia. Então era o corpo de Cristo, a missa, os milagres eucarísticos, essas coisas. Aí depois a gente entrava com a campanha da fraternidade, eram os 10 tapetes. Aí a gente entrava no mais 10 da história da igreja. Aí tinha algum trecho referente à cidade, aí tinha a matriz, tinha às vezes os padroeiros das capelas da matriz e tal. Aí alguma coisa de Nossa Senhora e terminava, encerrava com o fim também com a Eucaristia, no finalzinho, né? Já fazia um desenho inteiro com casca de ovos, mas juntava um monte de gente ali para pisar em cima depois, para ver o barulho. Então, às vezes invadiam. Aí dava um pequeno tumulto ali, né? São 850 metros, né? A prefeitura investe aí confecção cerca de 10 toneladas de materiais, né? Entre a serragem, sal, areia, cal, todos esses materiais. Ela dá o apoio logístico, né? E é uma oportunidade também porque é o dia que todo mundo fica rindo no final da festa. Porque todo mundo fatura alguma coisa, com alimento, com restaurantes, as barraquinhas, quase 300 barraquinhas são montadas, né? Então todo mundo sai feliz no fim. E feliz também pelo contexto religioso, né? A matriz de Santana de Parnaíba, ela devia ser considerada um monumento nacional, né? Porque além dela registrar a história, praticamente a história do Brasil começa de Santana, né? Com os bandeirantes, pode detonar os bandeirantes do jeito que acharem melhor. Eu acho que é aceitável, né? A crítica e tudo. A imagem verdadeira de Nossa Senhora Aparecida
Ela foi feita em Santana do Parnaíba, não só a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, como a padroeira da Argentina, Nossa Senhora de Lohan, foi feita aqui mesmo, ali onde hoje é a Casa 80. Esse quarteirão ali era o Mosteiro de São Bento. Ele ruiu em 1850, ruiu completo, era de taipa, né? Restou alguma coisa ainda na Casa 80, que é preservado ainda como era, uma coisa que se preservou. Então essa imagem da Nossa Senhora Aparecida, ela construída aqui, esculpida pelo Frei Agostinho de Jesus, que viveu aqui entre 1640 e 1660, não tem uma data certa, né? E essas imagens que eram construídas em Santana, a primeira escola de arte sacra no Brasil foi construída em Santana, com a direção de um artista formado em Roma, inclusive, né? Frei Agostinho. Ela é construída com pedra e tijolos. São tijolos com cerca de 40 a 50, inclusive tem tijolo diferente, né? E pedra, lâmina de pedra, pedra sobre pedra, ela é inteira. Desde a sacristia, a primeira etapa dela é aquela parte da frente, né? Quando tem o arco, tanto por dentro, o arco para trás, ela é de 1882, pelo padre Mauro. Ali na matriz tem uma cerca lá dentro, né? Lá na Ustra, de madeira. Os ricos ficavam no banco. Os pobres, que tinham casa, os negros, por exemplo, que tinham carne de euforia, que eram mais graduados, ficavam nas laterais. Não podiam sentar lá. E tem um limpador de sapato lá na entrada, que tem até hoje lá. Aí na época da reforma, eu fiz questão de deixar aquele negócio lá. Então eu limpava o sapato para tirar o barro que E essas capelinhas, eles se reuniam, a comunidade em volta se reunia toda quinta-feira à tarde, e ali era a casa de câmbio deles. Então, eles traziam bolo, galinha, ovo, milho, feijão. Quem tinha feijão, não tinha milho, trocava feijão. Era troca dos alimentos, né? Gente que tecia, que tinha muitos tiares por aqui, né? Trocavam peças lá, para roupa de dormir. Até as próprias roupas dos bandeirantes eram trocadas, negociadas em volta dessas capelas, né? E tem em vários lugares. E outra coisa, quem estava lá no Cororocara, não tinha como vir uma missa de vez em quando aqui. E o estilo de missa naquele tempo era diferente, a missa era do padre. O padre celebrava, você ficava lá dentro da igreja fazendo o que você quisesse, você só tinha a obrigação de olhar quando o padre levantava a hóstia e quando ele levantava o cálice. O resto você podia até fazer umas troquinhas, rezar o terço.